A meditação na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo é uma fonte inesgotável de graças. A Quaresma e depois a Semana Santa são dois períodos dos mais fecundos da Igreja. Nesta época, as graças são abundantes, a ponto de tocar os corações mais endurecidos. Para nos beneficiarmos bem dessas graças, nada melhor do que meditarmos sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é a Via Sacra? Acompanhe atentamente este programa, pois vamos fazer o percurso da Via Sacra. Na Semana Santa, lembramos os padecimentos e as angústias sofridos por nosso Senhor Jesus Cristo para redimir a humanidade do pecado, como Deus havia prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Nosso Senhor, em sua paixão, percorreu um doloroso caminho que é conhecido como Via Sacra. De todos os episódios da paixão, é costume contemplar e meditar em 14 deles, que são chamados de estações e que compõem a Via Sacra. A Via Sacra retrata os últimos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo carregando a cruz, até culminar em sua morte e sepultamento. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías fez esta surpreendente profecia sobre o Messias séculos antes de seu nascimento. Foi castigado pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados nas suas chagas. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Os sofrimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo começaram na noite de quinta-feira e se consumaram na sexta-feira santa. Nosso Senhor sofreu toda a espécie de tormentos corporais e espirituais. Sofreu vergonha, foi ultrajado e humilhado, até diante de sua Santíssima Mãe e de seus discípulos. Após ter sido traído por Judas e preso como um malfeitor, foi levado a Pôncio Pilatos, que mandou que o flagelassem. Os carrascos o flagelaram impiedosamente e sobre sua cabeça colocaram uma horrível coroa de espinhos. Depois dessa crueldade, levaram-no novamente a Pilatos. Pilatos percebeu a inocência de Jesus, pois em sua face divina resplandecia a santidade. Mas, como nem mesmo a cruel flagelação sensibilizou os inimigos de Nosso Senhor, que assolavam a multidão e clamavam por sua crucifixão, Pilatos, lavando as mãos, entregou Jesus para ser crucificado. Proferida a sentença, Jesus foi entregue à multidão enfurecida. Jesus carrega a cruz e começa o caminho para a sua imolação. Começa a Via Sacra. Não quis o Pai Celeste que fosse morto num golpe fulminante, mas sim que nos ensinasse com sua paixão, não apenas a morrer, mas a enfrentar a morte. Enfrentá-la com serenidade, sem hesitação, nem fraqueza. Seu sagrado corpo está coberto com profundas feridas, provocadas pelos violentos açoites. Em sua cabeça foram causadas perfurações profundas pela coroa de espinhos, e o sangue brota abundante de seu corpo. Jesus vai perdendo as forças na medida em que vai caminhando com a cruz. Cada passo é acompanhado de intensa dor. Ele não resiste ao insuportável peso que enverga suas costas e cai pela primeira vez. Nesse momento, Jesus dá uma prova de perseverança. Mesmo esgotadas suas forças, não renuncia ao fardo e, conseguindo erguer-se, torna a caminhar, carregando a cruz na qual será imolado. Seguindo, em seu doloroso caminho, Jesus encontra sua mãe, Maria Santíssima, aflita diante do sofrimento de seu divino Filho. Ele olha para sua mãe
e ela fixa o olhar em seu filho, com terno e inexprimível amor e devoção, que produzem como que um alívio às dores que o atormentam. Nem a terra, nem o mar, nem todo o firmamento poderiam servir de termo de comparação ao sentimento de dor de Nossa Senhora nesse momento. A cada passo de Jesus, o peso da cruz se faz sentir com maior intensidade em seus ombros. Seu cansaço é tão intenso que os carrascos pensam que a qualquer momento possa deixar de viver. Obrigam então Simão, o cireneu, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão carrega a cruz, obrigado, mas, mesmo assim, compadece-se com o sofrimento de nosso Redentor. O suor e o sangue que vertem em abundância deixam o rosto de Jesus completamente banhado. Uma mulher, chamada Verônica, oferece a Jesus uma toalha para lhe enxugar o rosto. Então, milagre extraordinário. A sagrada face de Jesus fica impressa de maneira surpreendente no tecido. Pode-se dizer que prêmio maior jamais houve na história. Nenhum rei teve nas mãos um tecido mais precioso do que aquele véu da Verônica. Nenhum general teve bandeira mais augusta. Os sofrimentos do Divino Mestre aumentam, na medida em que ele avança rumo ao Calvário. Enfraquecido, Jesus cai pela segunda vez. As santas mulheres, ao verem Jesus suportando aqueles terríveis sofrimentos, põem-se a chorar. Jesus as consola. Os carrascos pouco se importam com o extremo padecimento de Jesus, com sua extrema dor. Jesus cai pela terceira vez. Mas não chegou ainda ao termo de suas forças. O pior ainda está para acontecer. O crime mais atroz ainda está para ser praticado. As dores maiores ainda estão por serem sofridas. Jesus encontra novas forças, novas energias. Põe-se de pé e continua. 3 quedas, 3 lições iguais de perseverança, cada qual mais pungente e mais expressiva que a outra. Chegando ao Calvário, local da crucifixão, os carrascos arrancam suas vestes sacrossantas com tamanha violência que, encravadas como estão em seu corpo dilacerado, arrancam junto à própria pele. Terrível dor espalha-se violentamente por todo o seu corpo. Atiram desapiedadamente Jesus sobre a cruz e começam a pregar no madeiro suas mãos e seus pés com enormes pregos. A impiedade desses homens escolheu para Jesus o pior dos tormentos finais. O pior, sim, porque é o que faz morrer lentamente, é o que produz sofrimentos maiores, o que mais infama, porque é reservado aos criminosos mais abjetos. Por 3 horas, Jesus fica pregado à cruz, agonizando, com a respiração ofegante. Falta-lhe o ar. A sensação de asfixia o atormenta. E então, já não resistindo mais ao peso de seu corpo, entrega sua alma a Deus Pai e morre, inclinando sua cabeça. Na crucifixão, as dores e sofrimentos de Jesus chegaram ao ápice. Os padecimentos físicos atingiram seu extremo. Os sofrimentos morais alcançaram seu auge. Depois da morte de Jesus, 2 de seus discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, descem seu corpo da cruz e o colocam nos braços de sua mãe, que abraça com ternura seu divino filho. Inigualável quadro de dor, de desolação, mas também de paz. Os discípulos levam o sagrado corpo de nosso Salvador para ser sepultado. Parece tudo acabado, mas é o momento em que tudo começa. É o reagrupamento dos apóstolos, é o renascer das dedicações, das esperanças. No terceiro dia, Jesus ressuscitará.
glorioso. Amigo ouvinte, você não está sentindo em sua alma algo de comovedor, de pungente, de profundamente sério? Acabamos de fazer o percurso da Via Sacra em alguns minutos. O percurso de Nosso Senhor foi bem mais longo do que isso. Você não acha que foi bom fazermos esse exercício de piedade? Você não acha que ele nos ajuda a vivermos a Semana Santa mais piedosamente, mais seriamente? A meditação da Via Sacra auxilia a cada um de nós a penetrarmos nos mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa meditação nos ajuda a alcançar graças para nosso profundo progresso. A Semana Santa é um momento muito propício para fazermos penitência pelos pecados que cometemos em nossa vida e que tanto sofrimento causaram em nosso Senhor. Nossos pecados estiveram presentes na Via Sacra. Nosso Senhor carregou-os junto com a cruz, mas Ele, morrendo, nos resgatou do pecado. Não é o caso de nos lembrarmos disso, praticando o exercício da Via Sacra, não só durante a Semana Santa, mas também durante o resto do ano? É certo que Nosso Senhor ficará comprazido cada vez que rezemos a Via Sacra, pois estaremos manifestando nosso desejo de aliviar suas dores durante a paixão. A dor por nossos próprios pecados deve penetrar nossas almas, especialmente durante a Semana Santa, e levar-nos a uma mudança de vida, de mentalidade e de hábitos. Mas, para cultivarmos esse espírito de arrependimento, é indispensável que meditemos com frequência os sofrimentos, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que tínhamos para te contar hoje. Comente aí embaixo o que você achou, mas também dê um like, inscreva-se no canal e acione o sininho para que esse canal cresça cada vez mais aqui no YouTube. E não esqueça de acender uma vela a Nossa Senhora de Fátima para incluir seus pedidos na Santa Missa deste sábado. Não pagará nada. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém.